Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Alô amigos, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bar do Vaz e falando de política, da boa política, falando com o campeão de voto pela Frente Popular, o comunista, é isso mesmo, Genilson Leite. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Vaz. Parabéns pela sua reeleição, inesperada para muita gente, e uma conquista muito importante por todo o trabalho que você faz, que nós inclusive já mostramos aqui, que você não só é um deputado de gabinete, você é um deputado de rua, é um deputado de ir nos cantos, onde as pessoas estão, não é? Muito obrigado, Vaz, obrigado também a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, aqueles que nos ajudaram nessa caminhada. A gente não consegue nada sozinho, a gente precisa, né, ter aliança, ter relações para poder ter sucesso nas nossas caminhadas. E eu quero começar aí agradecendo esses 8.253 votos a cada pessoa nos mais diferentes municípios que nos ajudou e se dedicou para que a gente tivesse esse resultado. Isso mostra que o trabalho em prol dos menos desfavorecidos não é em vão. Você perdeu muitos finais de semana com a família, você deixou de passar muitos feriados, subindo o rio, colocando dinheiro em risco, equipamentos importantíssimos em jogo para atender a população. E você teve esse retorno, não é? Exatamente, nós fizemos um mandato para além das nossas atribuições de deputado estadual. Como todo mundo sabe, eu também sou médico. Durante a semana nós estávamos na Assembleia Legislativa, trabalhando, fazendo os nossos projetos, as indicações, reivindicando o que a população nos levava para reivindicar, mas os meus finais de semana foram nos rios, foram nas comunidades, como médico, chegando inclusive aonde o Estado muitas vezes não chega, levando uma oportunidade de saúde para as pessoas ou até mesmo ouvindo as suas demandas para que a gente pudesse trazer para a Assembleia Legislativa. Isso foi importante porque a minha campanha não foi uma campanha da estrutura, não foi uma campanha do negócio, foi uma campanha em que o pé no chão fez valer, e demonstrou ter resultado. A campanha humanitária. Campanha humanitária. É bem verdade que numa eleição você tem que ter uma somatória, de elementos para poder ter sucesso. E eu acho que não foi só o fato do nosso trabalho, foi o fato também da divulgação do nosso trabalho. Eu acho que a gente se comunicou bem também, a gente deu essa oportunidade para o eleitor saber o que nós estávamos fazendo durante esses 4 anos. Nós tivemos muitas pessoas que nos ajudaram também, lideranças importantes nos municípios. Em Tarauacá tivemos lideranças, tivemos pessoas que foram candidatas a prefeitos em alguns municípios que nos ajudaram, vereadores que nos ajudaram. Então, assim, foi uma aliança aí com o povo e com as lideranças que nos levaram a esse resultado. Você foi um comunista que abriu diálogo com a oposição, que conversou com as pessoas, que defendeu o que você achava que devia ser defendido, e no final das contas a soma dos votos acabou sendo favorável. Com aquela chapa da morte, como todos diziam, você não aparecia na lista, não é? Exato, muita gente achava que a gente não sobrevivia àquela chapa, chamada chapa da morte, que era a coligação entre PT e PCdoB. Vamos só relembrar nomes. Nós tínhamos Daniel Zé, nós tínhamos Jonas Lima, Lorival Marques, Leila Galvão, Jackson Ramos, Edivaldo Magalhães, o Nil, sobretudo esses que eram os mais fortes. Se eu esqueci algum, me desculpem, mas eram esses que eram os mais fortes. E aí tinha a nossa candidatura, que era uma candidatura em que, desde o ponto de vista da estrutura, ela não computava, aliás, ela não aparecia. Então, isso nos deixava numa condição desfavorável. Mas nós acreditamos no trabalho, a gente acreditou no que nós fizemos e as urnas mostraram. Nós fomos o mais votado dessa coligação. Você, naqueles votos que você teve em Tarauacá, onde você foi bem votado, 3.239 votos, se eu não me engano, 339 votos, isso. Foram votos conquistados, que você viu o dia a dia daquelas pessoas que precisavam atenção, não foram votos de cabos eleitorais, não é? Foram votos de pessoas que
sabem do seu trabalho. Isso, ali em Tarauacá, nós tivemos apoio desde o agricultor, aqueles que moram nas cabeceiras dos rios, até aquelas pessoas dos grandes empresários que entenderam a importância do nosso mandato em Tarauacá. Eu conversava com muita gente que dizia, olha, Genilson, você nunca fez nada para mim, mas eu soube que você ajudou família tal. Olha, Genilson, você nunca fez nada para mim, mas eu soube que você lutou por Tarauacá nessa situação. Então foi uma conexão e foi uma junção de coisas que nos possibilitou ser um deputado, um candidato de Tarauacá ali, com uma possibilidade de voto até maior do que a que nós tiramos. Nós tiramos quase 20% dos votos do município. É muita coisa. É muita coisa. Se nós tivéssemos tido condição financeira para ter andado mais, ter tido mais apoio nessa área, a gente tinha tido mais voto. O problema é que nós não tivemos tanta condição financeira. Era o meu mandato que a gente tinha e as poucas doações que nós recebemos na nossa conta de campanha. Agora, me explica uma coisa, para você, campanha eleitoral é todo dia ou só em período eleitoral? Nós andamos os 4 anos, né? Então isso fez toda a diferença, né? Isso fez toda a diferença. Aqueles que deixaram para correr de última hora, inclusive foram constrangidos nas redes sociais, foram, né, a população enfrentou, né, porque a população me viu nas beiras dos rios, nos ramais, nos bairros, os 4 anos. Então, quando eu apareci na campanha, eu não ouvi muita daquelas coisas que dizem, só em época de eleição, só em época de eleição. Eu não ouvi isso, dirigido a mim, né, porque a gente teve os 4 anos andando. Então, isso foi fundamental. Né? O seu partido, quando lançou esses 2 nomes fortes, o seu e do Edivaldo, ele imaginou que vocês dois iam ter sucesso ou vocês apostaram mais numa vaga? Olha, dentro da chapa da morte, né, dentro da chapa com o PT, era muito difícil saber, né, se a gente ia sair vivo, porque a chapa era muito forte, era muito perigosa. A gente, era aquele ditado, ou a língua ou o beiço, né? Então, assim, a gente sabia que podia ter a possibilidade de eleger os dois, como também podia sair sem nada, né? E era apostar. Agora, você sabe que cabe ao PCdoB, principalmente pelo esforço que mostrou, pela força que tem com essa eleição, a reconstruir a Frente Popular do Acre. Já estão pensando nisso, de avaliar a derrota, como reconstruir essa aliança que foi tão importante para o Acre em 20 anos, ou simplesmente cada um vai seguir o seu rumo? Não, eu acho que essa é uma das grandes responsabilidades que nós assumimos, o PCdoB está assumindo nesse pós-eleição. Penso que talvez não seja de imediato momentos para avaliar derrotas, porque há muitas feridas abertas, houveram muitos problemas, então nós não precisamos agora conversar sobre isso, mas nós temos que ter um sentimento de coletividade, né? Nós já temos que começar conversar sobre o futuro, né? Já temos que começar a conversar sobre o futuro, e o PCdoB tem um papel fundamental nisso, porque saiu fortalecido, saiu com deputado federal, com 2 estaduais, e nós estamos fazendo isso. Ter humildade, saber que apesar do resultado nós não somos melhores do que... Você vai respeitar a vontade popular que colocou o Glácio como governador, ou você vai ser um deputado de oposição denuncista? Não, nós vamos manter o mesmo perfil com o governador Gladys que mantivemos com o governador Tião Viana. Eu, nesses 4 anos, apesar de ter sido da base do governador Tião Viana, eu sempre estive na tribuna da Assembleia, reivindicando, cobrando, lembrando os compromissos que o governo tinha com o povo, né, e até votando junto com o povo, junto com os servidores da saúde, por exemplo, e contra o governo, né, quando eu achei que a gente precisava votar. Então eu nunca fui um deputado subserviente ou um deputado que não cobrou. Né? Se você pegar as notas taquigráficas da Assembleia Legislativa, vai ser que nós somos um dos deputados que fomos mais na tribuna falar das coisas que estavam erradas. Respeitosamente. Respeitosamente. E com o Gladys no governo, nós vamos primeiramente deixar o homem sentar na cadeira, né, tomar pé da situação que ele vai enfrentar, dos problemas que ele vai ter que administrar. Vamos esperar um tempo para que a gente não pareça revanchista, né? Nós perdemos as eleições, temos que respeitar a vontade do povo, e o povo disse que era o Gladys, e a gente tem que respeitar isso, e deixa ele trabalhar.
Ora, ele fez muitos compromissos também com a população, com a segurança, com a saúde. Está tudo anotado, né? Está tudo anotado, está no plano de governo dele. Né? Em determinados momentos ele vai ter que conversar sobre isso. Né? Ele vai ter que se posicionar sobre isso e nós vamos estar lá junto com o povo para poder cobrar. Olha só, como campeão de voto da Frente Popular, digamos agora da oposição, que vai se inverter a situação, e sendo essa aliança contra o governo que foi eleito agora, tendo 11 partidos, né? 11 deputados, aliás, lá na casa, e sendo o Gladson a base maior de 13 já definido, você já começa a ver a possibilidade da oposição ao Gladson fazer a mesa diretora, o presidente da mesa diretora? Olha, essa possibilidade de a gente fazer a mesa diretora, ela existe. Ela é pequena, né? Muito pequena, porque o Gladson elegeu os 3 senadores, elegeu 6 dos 8 deputados federais, elegeu 13 dos 24 deputados estaduais e tem um governo todo aberto para poder compor. Então a gente acreditar que nós vamos fazer a mesa diretora, assim, pode ser que a gente não faça, porque o Gladson tem toda a condição de fazer. Toda a condição. Agora, eles também podem divergirem. Né? Eles podem divergir, porque eu já vi que o PMDB está querendo. O PMDB está dizendo o seguinte, pô, o PP já tem o governo do Estado, por que o PMDB não pode ter a Assembleia Legislativa? E é justo o PMDB querer. Né? O PP já tem o governo do Estado, então o PMDB deveria ficar com a mesa diretora. A gente espera que ele se entenda. Mesmo dentro do PP já tem 2 candidatos. Tem o Gerli Diniz e tem o Nicolau. Né? Tem 2 que estão querendo. Então. Tem 3, porque tem o Bistênio também. A gente espera que eles se entendam. Se eles se entenderem, eles vão ter a facilidade de ter a mesa diretora. Se eles não se entenderem, a gente entra nessa brecha. Você toparia encabeçar essa presidência? Com certeza. Se os nossos colegas da Frente Popular enxergando que a oposição hoje, que será a futura situação, a base do Gladson não se entenderá na Assembleia Legislativa para fazer a mesa diretora, o nosso nome está à disposição. Nós achamos que fizemos um mandato de 4 anos, estive conduzindo ali a principal comissão da Assembleia Legislativa, a CCJ, foi um dos tempos mais produtivos da Assembleia Legislativa, dialogamos com todos os poderes, com todas as categorias, muito respeitosamente. Temos uma forma de se relacionar na política, porque na política não basta você fazer. Você tem que saber respeitar e agradar também as pessoas, se relacionar com as pessoas. Eu acho que isso nos classificaria para ser um dos candidatos à presidência da Assembleia Legislativa. Dá para você construir uma unidade até essa eleição? A eleição é no começo do ano, né? Em fevereiro, né? Depois da composição do governo. Você acha que dá para ir se unindo com essa turma que está na oposição ao Gladson? Nós estamos conversando, eu já conversei com vários colegas que se elegeram, né? Vários colegas que se elegeram, tanto aqueles que já eram deputados nesse mandato que eu estou, nessa legislação que eu estou, como dos novos também eu já conversei. E a gente está plantando a semente, né? Nós estamos plantando a semente. Se colar, né? Vai que cola, Vai né? que cola, né? Escuta, me diz uma coisa, nas tuas andanças durante a campanha, não só durante a campanha, durante o período que você vai visitar as pessoas que precisam de apoio, qual é o Acre que você vê que a gente aqui não tem noção que existe? Olha, a gente enxerga, sobretudo nos pontos mais distantes do nosso estado, a gente enxerga que um Acre, que apesar das dificuldades, né, que a gente vive de região amazônica, tem muita gente, né, que não vive mais como se vivia antigamente. Né? Até próprios povos indígenas, que vivem nas aldeias, são os povos mais isolados, chegou a eles muitas oportunidades, fruto desses 20 anos da Frente Popular. A Frente Popular errou demais num monte de coisa, né? Mas acertou muito também. Inclusive a Frente Popular previa administrar o Acre por 20 anos. Ele administrou 20 anos de Frente Popular. Caiu agora em função dos seus erros. Eu até costumo dizer que a Frente Popular caiu em função, sobretudo, de erros de estratégia e ter se abraçado com o PT no momento em que o PT estava mais desgastado. Porque você sabe que o PT no Acre nunca ganhou
eleição. Quem ganhou foram os nomes. Foram os nomes do Jorge, o nome do Tião, o Binho. Faltou humildade para o pessoal do PT pedir desculpa pelos erros? Com certeza, faltou. Eu acho Isso que faria uma diferença, Ednilson? Isso faz uma diferença porque as pessoas gostam de humildade na política. Na política, ninguém gosta de arrogância, ou ninguém gosta de autossuficiência. As pessoas até admitem você errar, desde que você reconheça o erro. O eleitor é assim, se você errar e se você quiser pedir desculpa para ele, ele pode lhe perdoar pelo erro que você cometeu. Mas o que não dá, não é só na política, é na vida, né? Em todos os setores da vida. Se você erra e se você reconhece o erro, em todos os setores da vida, você se redimindo, você pode ser perdoado e pode avançar nos seus propósitos. Então na política é assim também. Agora tem assim essa coisa interessante de erro, de qualidade, de tudo. O eleitor, ele parece que ele sabe medir quando já chegou na medida certa, quando ele quer mudar. Ele não se importa muito tipo, o que você vai pensar, não é? Ele toma a decisão. Toma a decisão. Que às vezes não dá mais tempo para quem queria se manter no poder. Toma a decisão. Né? E na política eu costumo dizer, não basta só você fazer. Não é preciso só você ser o bom gestor. Você tem que saber agradar as pessoas também. Você tem que saber se comunicar com elas. Porque eu acho que a Frente Popular, desde o ponto de vista de gestão, apesar de ter errado em muitas coisas, acertou em muitas coisas. Mas de uns tempos para cá, a comunicação com o povo, né, foi causando uma saturação, foi causando, né, uma mágoa, né, talvez dentro da saúde eu vi muito isso, dentro da educação. Você vai se sentir à vontade lá na tribuna desses problemas pontuais de saúde, de segurança, de educação, de fazer críticas ao Gladys se não for bom, quando a Frente Popular também não foi lá essas coisas? Claro, vou me sentir super à vontade, sobretudo porque o nosso mandato foi um mandato que não se omitiu em criticar o governo do Tião. Se eu tivesse ficado calado durante os 4 anos do Tião, eu não abriria a boca no governo do Gladys. Eu não tinha moral para abrir a boca, porque tiveram muitos erros. Se eu não tivesse apontado esses erros na tribuna da Assembleia, como é que eu ia apontar no governo do Gladys? Agora também, eu tenho que ter também a responsabilidade de saber o momento de fazer alguma crítica na saúde. O Gladys não pode sentar na cadeira e no outro dia eu já chegar chutando na porta. Né? Eu tenho que esperar o Gladys se posicionar, olhar o governo, saber o que ele tem para administrar e após então, né, a gente começar a lembrar dos compromissos que ele fez. Eu sei que isso foi um tema tabu durante toda a campanha, essa questão de Lula livre, essa questão de defesa de um projeto intransigente sem reconhecer erro. Mas hoje, dessa disputa que tem aí, Haddad ou Bolsonaro? Olha, eu estou vendo que as coisas estão convergindo muito para o Bolsonaro, né? Em função de muitos erros. O Haddad cresceu abraçado na força do Lula no Nordeste, mas isso tinha um teto, porque do jeito que tem gente que respeita muito o Lula, tem uma grande parcela da população que acha que o Lula é culpado mesmo e que ele tem que estar preso. E dentro desse público, o Haddad não cresce mais, né? O Haddad não cresce mais. O que pode acontecer que possivelmente poderia dar vitória para o Haddad seria alguns erros estratégicos do Bolsonaro ou essa sucessão também de fakes, fake né? news. De fake news que estão sendo o carro-chefe da campanha do Bolsonaro. Porque está havendo muita mentira, muito fake news nessa campanha do Bolsonaro. A população pode se perguntar, poxa, será que a gente tem que acreditar mesmo que esse presidente que está vendendo uma candidatura com muitas mentiras, ele vai ser um bom presidente? Né? Mas o que para mim é fundamental nesse momento e que pode definir essa eleição é o seguinte: um dos principais problemas do Brasil hoje, segurança pública. O Bolsonaro está se comunicando mais diretamente com o eleitor em relação ao que ele pretende fazer na segurança pública. Ele é mais claro. Ele é mais claro. Mesmo que você não concorde, mas ele é claro. Você não concorde, mesmo que eu não concorde com a teoria de dar as armas, mas ele está sendo mais claro. Ele está dizendo que vai punir bandido de forma mais severa. Certo. Essa mensagem ele está dando. E o Haddad não está chegando a isso, não está conseguindo chegar a isso. Que eu acredito que se o Haddad continuasse com a teoria que vai dar livro para as pessoas, né, que vai abrir mais escola, que vai dar carteira de trabalho, se ele fizer tudo isso e se ele tratar a segurança pública com mais pulso, eu acho que ele se comunicaria melhor com as pessoas. Ele está preferindo ir para o discurso que a população quer ouvir, né? Isso. Eu acho que a população está precisando de um presidente mais duro, né? Tá certo.
E eu acho que o Haddad pode até fazer isso, mas a propaganda não está comunicando para isso ainda. Obrigado, Janilson. Foi um prazer grande falar contigo. E mais prazer ainda de falar com um deputado decente, um deputado que bota para fora o que quer fazer, que faz do jeito que diz, que tem o sentimento de que o Estado não chega em determinados lugares e que vai buscar uma forma de ajudar aquelas pessoas que estão muito longe daqui. Muito obrigado, Vaz. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, né? Dizer que é uma satisfação estar aqui novamente sendo entrevistado por você e pelo AC 24 Horas. Agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram nessa caminhada. Dizer que nós estamos à disposição, que iremos fazer novamente um mandato para servir o povo do Acre. Muito obrigado. Obrigado a você também pelo carinho da audiência. Foi legal ficar com você, conversar com o Janilson, contando histórias para nós de um Acre que a gente não conhece, que a gente nem sabe que existe, das dificuldades do povo. Isso é que é um trabalho de um parlamentar e de encontro ao interesse do povo, aquele que nunca é ouvido. Então, todos muito obrigado e até a próxima. Bar do Vaz, oferecimento Ford Recol Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recol.